Oi, eu sou a Juliana, Sou o Caleb. do blog Explorador, para mais um dia de férias. O Veds de hoje é muito especial. A gente sempre faz os Panda News, os livros de Natal. A gente meio que gravou essa edição extraordinária porque é um livro... É um livro que tá... Enfim, acho que vai ser dessas coisas meio inesquecíveis. E, enfim, vamos mostrar, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos lançamentos mais legais do ano, sem dúvida. Ele tá aqui. Posso mostrar? Pode mostrar. É um unboxing sem unboxing, né? É um Porque unboxing... a gente abriu a A gente caixa. abriu, não tem. Que é o... Que é o Contos Completos do Tolstói. Você pode ver, a Juliana gostou. Eu fiz isso também quando eu vi pela primeira vez. Olha, gente. Essa edição do Contos Completos vem em três volumes, que a gente vai mostrar mais pra vocês. Essa é a caixinha de fora. Número 2, número 3. A caixinha. Caixinha escrito Tolstói, Contos Completos. Uma caixinha azul de papelão, né? Isso. E aí dentro vem os 3 livros. É mais ou menos aquele tamanho do Guerra e Paz. do Guerra e Paz, exato. Acho que é a mesma ideia, só que ele ficou melhor porque essa divisão dos contos são... Ficou mais fácil pra ler, né? Então acho sim. que... Eu não sei se quem tem o Guerra e Paz ou leu, eu li na edição que tá... Aquela edição limitada, né? Que era que mais ela flexível. Era bem flexível. Isso. E agora o outro acho que são 1000 páginas quase, né? Um pouco mais disso. A caixinha... Ok. Não, é ok. Né? Não é muito durinha, mas é uma caixinha que protege. Bom, e o livro ele tá dividido em 3 volumes, certo? Tem uma coisa curiosa nessa edição dos contos, que é um pouco da época, né? O Tolstói escreveu contos durante a vida toda dele, né? Sim. Curiosamente, ele ficou conhecido pelos grandes romances, né? Guerra e Paz, que tem mais de 1000 páginas, né? O Ana Magia Karenina, que tem 600. Ressurreição, outro romance grande. Então, é meio curioso que ele... na verdade, o conto também era uma coisa que ele dominava, né? E essa edição, o legal dessa edição, dos 3 volumes, é que tem meio que uma divisão pela época de cada um, né? A divisão dos contos é legal porque, assim, o Tolstói, ele nasce de uma família aristocrática, né? Assim, e aí o primeiro livro tem uma questão muito de experimentalismo dele, né? E tem muito uma coisa meio... tem até algumas coisas, tipo, ele tem problema com o jogo, quando ele vai lutar na guerra. Aqui tem ele luta, se não me engano, na Ucrânia, né, em Sebastopol. E aí um dos contos mais conhecidos daqui são esses sobre Sebastopol. E é muito legal porque, assim, tem uma coisa que a Rússia... Em alguns contos do Tolstói aqui, a Rússia tem um quê da Rússia que não é a Rússia. Né? Que, por exemplo, tipo, tá falando da Ucrânia, da Crimeia. Em algum momento ele vai falar sobre no Cáucaso em outro livro. Então ele fala um pouco dessa formação, isso. né? Ó, tem os 3 contos que são esses famosos, que é dessa época da guerra, né? Que é Sebastopol no mês de dezembro, Sebastopol em maio, Sebastopol em agosto de 1855. Esses são contos um pouco sobre essas primeiras lembranças do Tolstói, né? E aí, conforme vai passando o livro, o segundo volume, o Tolstói, como a Ju falou, ele deu uma Despirocadinho. O Tolstói tem muito uma questão em algum momento, ele... pra quem leu Ana Karenina,
Uhum. Tem umas questões Uma que, volta assim, pro campo, né? ele acha que, na verdade, uma vida mais simples, né? Enfim, é um pouco mais complexo que isso, mas o cristão, toda essa Sim. questão. No Ana Karenina tem um personagem que é o Liev, Uhum. que é o Tolstói. Sim. Que é o cara que ele tem terras e aí em algum momento ele quer ajudar no campo. Na Rússia não existia escravidão, mas existia servidão, né? Aham. Dos servos, né? Sim. E é muito curioso porque assim, em 1861 o czar acaba com a servidão. Uhum. 20 anos depois ele é assassinado em decorrência dessas tretas que ficaram. Então o Tolstói no Ana Karenina ele fala muito dessa questão, né? O cara que vai e aí o servo fala, não, isso aqui não é o seu lugar. Você não é igual a gente. Que era uma questão de classe mesmo. Sim. E o Tolstói, dentro dessa ideia dele, ele resolve partir para o campo e ele vai fazer meio que ele vai ensinar para as crianças camponesas. Sim, ele tinha uma. E falam que muito. Eu li numa matéria que os contos. Muitos desses contos foram escritos para cartilha das crianças. Exatamente, que é a nova cartilha, exatamente isso. E é muito legal, porque assim, tem os contos do tipo. O que é o orvalho? Nossa. E aí, tipo, ele falando sobre isso, assim. E ele falava que. Eu vi numa biografia dele, aquela que saiu da Globo, Uhum. que na época que ele estava escrevendo Ana Karenina, ele estava escrevendo pro jornal, em folhetim. Uhum. E ele estava dirigindo, sei lá, tipo, 30 ou 40 escolas na época. Uau. E ele considerava dirigir as escolas mais importante do que escrever. Sim. Ele tinha muitos conflitos, né, sobre Sim, a escrita total, dele, né? total. Uhum. E aí tem umas coisas, muito uma questão moral, né? E acho que essa é a grande questão do Tolstói, né? Que é as questões morais na frente, né? A gente fala que Dostoiévski é psicológico, o Tolstói é moral. Sim. E aí o Tim segundo... Tolstói. Mentira, não li nenhum dos dois. Time Tolstói, gente. Eu sou time Tolstói Eu já total. comecei Dostoiévski e nunca li Tolstói, mas eu estou animada com esse livro aqui. Não, então, eu li, mas assim, eu gosto muito de Tolstói, assim, é um dos meus caras. Enfim. Tá, e o terceiro? O terceiro, acho que talvez as novelas mais famosas dele. A Kozak tem um outro livro dele que é O Diabo e Outras Histórias, e os contos do Diabo estão aqui. Ah, sim. E tem muito uma questão, conversando Até com... o Padre Vassili? É que tem uma questão dos padres, né? Que Entendi. Conversei com algumas pessoas que viram o livro, e aí alguém me falou que tem uma coisa muito curiosa que é como ele vai buscando dentro da cultura russa a inspiração para escrever os contos. Uhum. Dentro da cultura, tipo, do folclore e umas outras figuras desse tipo. Meio que pra construir a própria história, sabe? Então, tipo, isso é incrível, assim, sabe? De você ver toda essa criação. Acho que nesse terceiro ele já, um grande escritor, e ele tem uma coisa muito curiosa que ele viu em vida o sucesso dele. Sim, ele viveu que nessa época não era muito comum, né? Assim, Normalmente você morria meio maldito e aí depois... Não, então, e assim, quando ele vai viver nas fazendas, ele tá com aquela barbona legal. Sim. Só paz e amor. De humanas, total. Ele total, né? Total. Total. E aí ele era amigo dos grandes escritores da época, né? Turgenev e tal, o Gorky. E é muito engraçado que tem até umas fotos dessas pessoas com o Chekhov, que se não me engano, acho que o Chekhov também, com ele. Então, tipo, é muito legal porque ele conseguiu ver isso em vida, né? Sim. É tão difícil. E essa geração que veio depois, né? Exato. E aí agora eu vou falar da parte que eu mais me entusiasmei desde que eu fiquei sabendo desse livro. Desculpa, Tolstói, eu quero muito ler você, mas eu fiquei entusiasmada por outras coisas também. Vocês viram essas fotos mega coloridas aqui em todas as capas, certo? Então, eu não sei o nome do fotógrafo. Sergei Mikhailovich Protkin-Gorsky. Fácil. Repita isso 3 vezes. 3 vezes, rápido. já apareceu. Com esse nome, você já percebe que ele é russo, né? E ele foi um dos primeiros fotógrafos a fazer fotos coloridas. E ele tinha uma técnica que sobrepõe que é maravilhosa, né? Porque antes fizeram aquelas chapas de vidro, né? E você fazia o contato, tal, com papel. E aí, o que ele fez? Ele fazia vários contatos, né? Várias coloridas e sobrepunha. Então, tanto que você vê aqui, às vezes, tem nessas barrinhas. São essas sobreposições, né? Tanto que algumas... É que tem uma foto que você vê, tipo, um troço rosa, assim, no meio do céu. É porque que provavelmente quebrou, né? Sim. E são fotos maravilhosas, assim, tipo... no interior da... Ele viajou à Rússia fotografando a Rússia.
né? Inclusive... Ele foi contratado pelo Czar Nicolau e ele tirou, acho que ao todo, acho que foram mais de 10 mil fotos. Né? A ideia... Então, desde o povo da cidade até o povo do campo, e são fotos maravilhosas, assim. É sério, eu pirei nessas fotos quando eu vi o projeto. Esse pequeno. Eu gosto desse daqui também, que é os lenhadores, tudo aqui, assim, ó. Muito legal. Eu gosto também de umas que é umas mulheres do campo também. Aqui, ó. Meu, são lindas as fotos, assim, é uma cor absurda. Elas são muito vivas, essa aqui. Essa eu acho foda também. E essa daqui, você mostrou essa daqui? Mostrei. Enfim, gente, tem esse aqui que tem um lobo também. Ai, linda. Essa aqui atrás do coisa aqui, ó. São fotos maravilhosas, assim, sabe? E é isso, assim, então, assim, o Tolstói retratou... A sociedade, né? Aqui, essa aqui que é a foto que eu falei que quebrou, tá vendo? Tem uma mancha. Algum contato quebrou, provavelmente, sei lá, o verde, não, o azul, desculpa, porque o magenta ficou. Enfim. E são fotos maravilhosas que ele retratou um período da Rússia, né? Uma coisa assim, mostrou toda a diversidade mesmo, né? E o Tolstói, né? Então tem esse casamento. Sim, que é essa ideia dos contos. Sim, e vai ter muitas montagens com essas fotos. Vai em vários momentos. Em vários momentos vai ter tudo. Você já tá avisado. E assim, é muito curioso porque é como se você estivesse vendo um pouco da sociedade da época, né? Coisa que a gente acha tão improvável em 1890, 1900, e tem um pouco da sociedade que o Tolstói retratava com esse cara, assim, e aí é muito impressionante, assim, eu tô me achando animal. Gente, maravilhoso, assim. E esse fotógrafo, que eu esqueci já o nome, Sergei Podkingorski. Você consegue encontrar fotos dele. Se não me engano, no site da Biblioteca Americana. Vai ser de lá que eu vou achar as fotos pra montagem e tudo. E as fotos em alta, então tipo, tem umas coisas legais. Nossa, eu já pirei vou fazer pôster de todas essas fotos, assim, vou colar, assim, fazer uma colagem, dá mesmo. Nossa, cara, é sério. Porque, né, provavelmente o cara tem domínio público, porque... Não, tá em domínio público já, não tem nada de... São fotos maravilhosas. E aí, assim, o projeto, eu acho que dialogou absurdamente. A tradução é do Rubens Figueiredo. O Rubens, acho que, pelo que eu andei lendo, ele ficou tipo, uns 3 ou 4 anos nessa... Esse é um contato todo errado de um trem maravilhoso. Fazendo, né, essa tradução. O Rubens é o mesmo que traduziu Ana Karenina, direto do russo, traduziu Guerra e Paz. Só. Então, acho que tem muito uma seleção. Tem um prefácio que ele fez, né? E os prefácios dele são ótimos, gente. Esses dias eu tava lendo de um outro livro e, putz, é incrível, assim, o quanto ele é didático sem ser... Eu acho que eu li o prefácio do Guerra e Paz e eu lembro que eu gostei muito. Ele te ambienta, ele não... ele vai te falar, não é aquela coisa, tipo, aqueles prefácios que vai contar a história inteira do livro. Ele é tipo, olha, é nisso que o cara se insere. Sim. E duas coisas. São acho que 250 e poucos contos, acho que 260 contos, né? Ele só traduziu os completos, não traduziu o completo e não traduziu novela. Né? Que tem uma questão das novelas, né? O Morte de Ivan Então ainda tem novela aí na bagaça. Não tem. Não, tô falando pra fazer outra coleção com mais fotos. Que das novelas já tem, né? Já tem até 34. Só uma coisa, assim, a Ju falou que não leu. Quem não leu o Tolstói, assim, eu recomendo demais, assim, demais. É muito impressionante. Eu brinco que ele tá te contando uma história. No Ana Karenina foi assim, né? Ele tá te contando uma história, aí ele pega na sua mão e fala, vamos aqui te contar a história. Aí uma pessoa passa do lado pra contar a história dele. E aí vai abrindo, quase como se ele estivesse do seu lado mesmo, assim. O Guerra e Paz tem muito uma questão dos nomes russos, mas, gente, faz que nem eu, inventa um apelido, segue em frente, vai valer a pena, assim. Não dá pra comparar, mas, assim, acho que é um dos meus favoritos mesmo, assim, sabe? Um cara que eu leio e falo, putz, isso aqui é maravilhoso, assim. Ler o Guerra e Paz pra mim foi a melhor experiência que eu já tive, assim, de leitura.
Bom, eu acho que a gente começou super bem o nosso especial de Natal, porque é isso, não é especial de Natal, deixa eu explicar melhor. É que é o seguinte, no blog, provavelmente a gente vai fazer também esse ano, a gente pega as apostas das editoras pro Natal. Então sempre são esses livros mais, né, trabalhados ou um best-seller, enfim. Sim, ou um autor, né, que autor que sempre lança livro perto do Natal, aquela coisa assim. Sim. Então, bom, esse não tem como negar, assim, e os livros começam a ser lançados agora em setembro e outubro. Outubro é tipo o boom dos livros de lançamento de Natal, justamente para serem colocados. É assim mesmo. Porque é o tempo de ser colocado em loja, é o tempo, enfim, é basicamente isso. Em dezembro quase não é lançado o lançamento de Natal. A não ser alguma coisa tipo lançamento mundial, mas nem no mundo. Não, isso é muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, dezembro só entra reposição, não entra novidade. Não entra novidade. Então, essa é uma grande aposta, com certeza, né? Porque é um volume vem para presente, isso, assim, então já é pensado dessa forma, aquela coisa toda. Né, 3 volumes super bonitos. A capa, a gente não falou, mas a capa ela é flexível. Ela é quase rígida. Dura. É dura, né? Tem aquela sobrinha aqui em cima. Tem gente que não gosta muito justamente porque tem a sobrinha em cima. Sim. Mas ela é mais dura do que aquelas capas flexíveis normais, né? Então eu imagino que é quase capa dura, né? Quase capa dura. Eu imagino que não vai. Tipo, né? Chama flexível porque tem essa coisinha, mas... É que o legal é que os tomos ficaram pequenos, né? Pequenos, né? Esse aqui tem 600 páginas. Esse tem 760. Esse aqui tem 628, então talvez... Ou seja, é trabalho pro ano inteiro, né, gente? Enfim, a gente... Esse é vídeo de fã mesmo, assim, sim, que total. A gente ficou super empolgado. E vai ter muita montagem dessas fotos maravilhosas, porque merece. É isso, né? Gente, maravilhoso. Leiam Tolstói. Leiam Tolstói e vejam as fotos do Sergei, certo? Vale muito a pena. É isso, né? Sim, é isso, gente. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.